Bom dia, crianças! Bom dia! Mais um dia aqui juntinhos! Você tá feliz? Tá tudo bem com você? Como é que foi a sua semana? Nós desejamos do fundo do nosso coração que tenha sido muito boa, que tenha sido uma semana feliz, que você tenha se divertido, que você tenha estudado bastante, né? E pra gente começar, vamos fazer uma oração falando com Deus, pedindo a bênção dele para este culto. Nós estamos muito felizes por estar aqui e nós vamos agradecer a ele por isso. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por mais esse culto infantil, obrigada, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, obrigada porque o Senhor é muito bom para nós, o Senhor é perfeito. Nós te pedimos a tua bênção para este culto, que essa história de hoje possa, Senhor, ficar gravada em nossa mente e em nosso coração, que possamos te obedecer sempre todos os dias. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém! Que legal, né? Que legal ter mais um conto infantil. Eu quero perguntar quem lembra sobre o que nós estamos estudando. Você lembra sobre o que nós estamos estudando? Fala aí pra mim, o que você está estudando? O que a gente está estudando? Sobre os primeiros cristãos, não é verdade? Não é a primeira vez que nós estamos vendo a história da igreja aqui no nosso culto infantil e está sendo tão legal, não é? Semana passada foi a tia Mari quem contou a história. Você assistiu a história da tia Mari? Não foi linda? Não foi uma história emocionante e ao mesmo tempo nos deu esperança? Nós conseguimos ver como Deus é bom e Ele honra a palavra dele. A gente estudou sobre a história de Estevão e nós vimos como ele amava a Jesus e como ele entregou a vida dele por causa de Jesus. Isso foi muito lindo, né? E olha, fique sabendo que por causa da história dele, por causa do que ele fez, hoje nós estamos aqui e podemos falar sobre Jesus. Foi ele que começou a abrir as portas, não é? Junto com os primeiros cristãos, e nós somos gratos pelo que ele fez, não é mesmo? E a história de hoje, ela tem a ver com a história de semana passada. Nós estamos nessa série sobre a história da igreja, mas a história de hoje é assim, ó, grudadinha com a história de semana passada e você vai entender por quê, viu? Então, ó, fica aí. Mas primeiro eu quero perguntar para você, pro papai e pra mamãe, vocês estão seguindo a nossa igreja nas nossas redes sociais? Segue lá, tem bastante material legal lá, a gente posta coisa diferente, é diferente daqui do YouTube, viu? E você já se inscreveu no nosso canal? Você já está participando dos cultos online com a gente? Olha só, eu vou falar para você a programação, tá? A gente tem um vídeo novo sempre, toda sexta-feira, é um estudo bíblico. O nosso pastor, ele faz vídeos para poder explicar sobre coisas da Bíblia que às vezes nós temos dúvida. Sábado de manhã, o nosso culto infantil, sempre todo sábado às 10 horas da manhã. E de domingo tem o nosso culto da nossa igreja online. Por enquanto ainda estamos online, mas às 10 horas da manhã também é o nosso culto, onde a igreja se reúne virtualmente. Nós cantamos juntos, nós aprendemos da palavra de Deus, nós oramos como igreja. É muito bom, é muito legal. Então eu quero convidar todos vocês para estar com a gente de domingo também, tá? Então, ó, já se inscreve aqui e também já curte o nosso vídeo, tá bom? Isso ajuda muito a nossa igreja, ajuda muito o nosso ministério infantil para a gente poder alcançar outras crianças com a palavra de Deus, com o amor de Deus, certo? Vamos começar lendo o nosso versículo, começar a nossa história? Ele fica em João, capítulo 3. Você tá com a sua Bíblia aí? Então corre lá pegar a sua Bíblia, pede pro papai e pra mamãe te ajudar a pegar a Bíblia e abre aí. É o livro de João, tá no Novo Testamento, tá? É o livro de João, capítulo 3, versículo 36, tá bom? Então, ó,
vai lá. Eu vou te dar um tempinho pra você pegar a sua Bíblia, hein, ó. Tô esperando você ir lá pegar a sua Bíblia. Pegou? Ainda não? Então deixa eu esperar mais um pouquinho. Pegou? Ah, então tá bom. Abre aí. Abre aí em João 3, versículo 36. Acompanha aí comigo. Se você não tem Bíblia na sua casa, se você não tem como ler a Bíblia agora, ó, vai aparecer aqui embaixo o nosso versículo, tá bom? E o versículo diz assim, ó: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos ler mais uma vez. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem é esse Filho? Vocês sabem? Quem é esse Filho aqui do versículo? Para quem eles estão falando? Esse Filho quer dizer Jesus, o Filho de Deus. E aqui está falando que quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós já vimos aqui em vários cultos infantis que quem crê em Jesus Cristo, quem crê que Ele morreu e ressuscitou dos mortos e aceita Ele como Salvador no seu coração, tem a vida eterna e tem o direito de ser chamado Filho de Deus e vai morar com Ele um dia no céu. Então é isso que Ele está falando. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas aqui está falando também daquelas pessoas que se mantêm desobedientes, que não acreditam em Jesus, que não seguem os passos de Jesus, que não obedecem à Bíblia. Essas pessoas não podem ver a vida eterna, porque não tem Jesus no coração. E por isso tem a ira de Deus, ou seja, não vão morar com Deus no céu. Então esse versículo vai falar muita coisa pra gente hoje. E vocês lembram semana passada que a história que a tia Mari contou sobre a história de Estevão? Que Estevão morreu por causa do amor de Jesus, certo? Ele estava pregando, ele foi um dos primeiros missionários a ser mandados a pregar o evangelho a outras pessoas, e prenderam ele, e mesmo assim ele não voltou atrás e ele continuou falando sobre Jesus, que Jesus realmente ressuscitou dos mortos, que ele hoje está vivo e que nós precisamos aceitar ele em nosso coração. E aí o que as pessoas fizeram? Elas não aceitaram aquilo que Estevão falou. Então pegaram ele e apedrejaram. E ele morreu. Mas a Bíblia conta que ele viu o próprio Jesus. Antes de morrer, ele viu Jesus no céu, do lado de Deus. E então ele realmente creu no seu coração que ele estaria com Jesus. E foi o que aconteceu. E existia uma pessoa que ela estava lá. E eu vou contar para vocês hoje a história de um homem. Mas vamos começar primeiro com um menino. O nome dele era Saulo. E Saulo, ele era um menino muito inteligente. E ele vivia nas sinagogas, que eram os lugares onde os judeus e os israelitas iam para aprender sobre a Bíblia, para ser educados. E Saulo sempre estava lá no meio das crianças, ouvindo os mestres da lei falando sobre a lei de Deus. E eles ensinavam aquilo para as crianças. E Saulo era muito inteligente. E ele gostava muito, e ele ficava muito atento a essas coisas. Ele sabia a lei de cor, viu? E ele era do grupo dos fariseus. Era um grupo de mestres da lei da época, que estudavam muito a lei eu digo o Velho Testamento, tá? A lei que Moisés deu para o povo, e eles liam muito aquilo e eles se apegavam muito, mas o problema é que esses grupos religiosos, eles se apegavam muito a rituais, e eles não adoravam a Deus de coração, sabe? Eles ficavam naquela de ficar fazendo aquelas coisas achando que aquilo agradava a Deus, mas na verdade o que Deus quer é que nós adoremos a Deus do nosso coração, e a obediência vem de amarmos a Deus.
e não de simplesmente um ritual. Você não pode ir na igreja, você não pode orar, você não pode ler a Bíblia porque as pessoas mandam você fazer. Você tem que fazer essas coisas porque você ama a Deus e você quer obedecer a Deus em amor, entende? E os fariseus e outros grupos religiosos da época, eles faziam para se mostrar para as outras pessoas. E aí o que aconteceu? Saulo cresceu e ele se tornou um fariseu, bem duro, e ele seguia aquelas leis e ele fazia os rituais e ele era uma pessoa muito, muito severa. E quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava no meio deles e ele viu tudo. Ele viu quando Estevão foi apedrejado, ele viu as pessoas matando Estevão porque ele falava de Jesus. E esses grupos religiosos, eles odiavam Jesus, eles não acreditavam em Jesus. Eles foram uma das pessoas que mandaram matar Jesus. Esses grupos religiosos não gostavam de Jesus. E quando Saulo viu Estevão ser morto por causa do nome de Jesus, Saulo se agradou. Ele realmente quis que isso acontecesse. Isso fala na Bíblia, que o coração de Saulo ficou feliz por ter acontecido isso. Porque ele achava que esse povo que pregava Jesus estava indo contra Deus. Ele achava que essas pessoas estavam falando mentiras, estavam sendo mentirosas, levando as pessoas à mentira. E nós sabemos que é completamente o contrário, né? E aí, por Saulo ser uma pessoa muito severa, uma pessoa muito assim, obediente ao ritual e essas coisas, ele começou a ficar inconformado no coração dele que as pessoas estavam falando de Jesus, que os apóstolos estavam falando de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. Naquela época começou a se falar mentiras de que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus do sepulcro e não que Jesus tinha ressuscitado, mas os apóstolos falavam: nós vimos Jesus vivo, nós vimos ele subindo ao céu. Mas as pessoas começaram a surgir esses boatos, essas mentiras, e Saulo ficou indignado. Ele queria acabar com o povo cristão, ele queria acabar com os seguidores de Jesus. E aí ele começou a seguir por Jerusalém. Ele começou a seguir por toda aquela região, prendendo as pessoas que falavam que eram cristãs. Então ele ia lá e prendia e maltratava essas pessoas. Você é cristão? Você segue a Jesus? E a pessoa não negava, ele ia lá e prendia as pessoas. E aí ele percebeu que o evangelho de Jesus começou a seguir para outras cidades e foi seguindo para outras regiões. Nós vemos na Bíblia que o evangelho começou a seguir e a crescer muito rápido, muito rápido. E aí então Saulo falou: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso deter esses cristãos. Já sei, eu vou falar com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma autoridade na época, era uma pessoa muito importante. E aí o Saulo falou assim: eu vou lá falar com o sumo sacerdote, eu vou pedir uma autorização do próprio sumo sacerdote e ninguém vai poder me negar de prender todas as pessoas que falam que creem em Jesus. E ele foi lá para o sumo sacerdote, pediu autorização, o sumo sacerdote concordou com ele também não acreditava em Jesus, então ele foi lá: toma aqui a sua autorização e pode fazer com esses cristãos o que você quiser. E aí Saulo falou assim: é agora que eu vou fazer esses cristãos se arrependerem. E aí ele foi, pegou essa autorização e ele seguiu para Damasco, que era uma cidade ali da região. E ele estava com mais uns ajudantes dele, ele estava indo e de repente apareceu uma luz no meio do caminho, uma luz muito, muito, muito forte. Os amigos que estavam junto com ele caíram do cavalo e começaram a ficar assim atordoados com aquela luz. Imagina uma luz muito forte. E Saulo, de tão forte que era essa luz, caiu do cavalo dele e ele não conseguia enxergar nada, aquela luz forte. E aí, de repente, sabe o que aconteceu? Ele viu o próprio Jesus na frente dele. E Saulo ficou olhando assim, e aí Jesus olhou para ele e disse assim: Saulo, por que me persegue?
E aí Saulo ficou assim, mas quem é você? E aí Jesus disse, sou eu, o próprio Jesus. Por que é que você me persegue, Saulo? E aí Saulo ficou atônito, ele ficou super atordoado, falou, é o próprio Jesus, mas... E então Jesus disse para ele assim, Saulo, vai até a cidade e lá eu vou dizer para você o que você deve fazer. E então a luz foi embora e Jesus sumiu. E aí os amigos de Saulo que estavam com ele não viram nada, mas escutaram a voz. E aí Saulo, quando ele levantou, eles não estavam enxergando nada. Ele estava completamente cego. E aí os amigos dele seguraram ele pela mão e levaram ele até Damasco. E lá na cidade tinha um discípulo de Jesus chamado Ananias. E Jesus falou com ele em visões e falou com ele assim, Ananias, tem um homem lá em Damasco, ele é de Tarso, é um judeu de Tarso. Tarso era a cidade de onde Saulo tinha vindo. E Jesus falou para ele assim, vai até lá, ele está na rua chamada Direita. Você vai até lá, ele está sem enxergar. Você põe as mãos nele e ore para que ele volte a enxergar, porque eu tenho planos para ele. E aí Ananias falou assim, mas Jesus, Senhor, como que eu posso fazer isso? Todo mundo sabe quem é Saulo. Saulo está perseguindo os cristãos. Ele já matou gente por causa do seu nome. Como é que eu posso chegar? Ele vai me prender também. E aí Jesus falou para ele assim, não se preocupe com Saulo. Eu tenho planos para ele. Vai, faça o que eu estou te ordenando, porque ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Então Ananias confiou na palavra do Senhor e foi. E Jesus até disse para ele, eu já avisei Saulo que você está indo lá. Então Ananias foi até a rua chamada Direita, bateu na porta da casa, pediu para falar com Saulo. Eles falaram, sim, pode entrar, Saulo está aqui. E então Ananias entrou e falou, Saulo, sou eu, Ananias. Jesus falou com você no caminho para Damasco e agora eu estou aqui para orar por você. E Saulo estava 3 dias sem comer nada e sem enxergar nada. E ele ficou esses 3 dias orando. E aí Saulo falou, sim, por favor, ore por mim. E então Ananias orou por ele. E dos olhos de Saulo caíram como se fossem escamas. E ele voltou a enxergar. E então ele comeu de novo. E a partir daquele dia, Saulo decidiu que ele iria seguir a Cristo. Ele não iria mais perseguir os cristãos, mas ele iria ajudar os cristãos a pregar o evangelho. E foi naquela mesma cidade que Saulo foi no meio do povo e começou a falar de Jesus. E começou a falar de Jesus, que Jesus tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado. E todo mundo ficou meio com medo, meio espantado, e falou assim, mas esse aí não é o Saulo que perseguiu os cristãos? O que ele está falando agora, que ele acredita em Jesus? E todo mundo ficou maravilhado. E a partir desse dia, Saulo começou a pregar o evangelho junto com os outros cristãos e começou a falar de Jesus para outras pessoas. Nós podemos ver como Deus é incrível, porque Ele usa pessoas tão diferentes e Ele transforma a vida das pessoas. Sabe, crianças, Deus não quer que nós fiquemos sempre da mesma forma. Eu digo da nossa forma, da nossa teimosia, às vezes da nossa desobediência, daquelas manias feias que a gente tem. Sabe essas coisas? Deus não quer que a gente continue desse jeito. Deus quer nos transformar em pessoas melhores. Olha só a história de Saulo. Saulo era uma pessoa muito firme, mas ele era uma pessoa teimosa. Ele era um homem ruim. Ele fazia mal às pessoas. Olha quantas coisas ruins Saulo fazia. Mas então Jesus vem e transforma Saulo. E quando ele aceita o evangelho de Jesus, a vida dele transformou completamente.
Ele já não era mais essa pessoa ruim, ele já não era mais essa pessoa teimosa. Pelo contrário, Saulo era uma pessoa amável, uma pessoa que e amou as outras pessoas e pregou o evangelho para as outras pessoas. Olha só o que Deus pode fazer por nós também. Porque nós também temos os nossos defeitos, nós também temos aquelas coisas ruins. E sabe aquela frase assim que as pessoas falam? Talvez, crianças, você já tenha ouvido isso até na televisão. Eu nasci assim e vou morrer assim. Isso não é verdade, crianças. E Deus não quer que você nasça de uma forma e morra de outras, e morra sempre da mesma forma. Deus não quer esse tipo de vida para você, onde você não pode crescer, ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, Deus quer transformar todos nós, eu e você, em pessoas melhores. E sabe, crianças, é isso que Deus quer fazer na Bíblia, assim, quando Ele deixou a Bíblia. Porque a Bíblia nos mostra o caminho para sermos melhores. E quando nós aceitamos a Jesus, é para que possamos ser parecidos com Jesus. Então nós temos que tentar nos transformar todos os dias para ser igual ao Mestre, ser igual a Jesus. E foi isso que aconteceu com Saulo. E foi isso que ele foi mostrando no decorrer da vida dele. Peraí, você pensou que Saulo acabou por aqui? Não! Saulo passou por muitas coisas inacreditáveis e vocês vão ver isso com a gente. A gente vai ver semana que vem mais sobre a história de Saulo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Saulo foi um dos cristãos mais importantes da Bíblia porque ele foi um dos cristãos que mais pregou o evangelho. Ele foi a pessoa que alcançou outros povos. Enquanto alguns cristãos estavam preocupados em pregar para Israel, Saulo saiu da caixinha, ele foi pregar para todos os povos que ele conseguiu. E ele tem um final maravilhoso, lindo. Vocês, olha, crianças, não perdem por esperar, viu? Nós vamos continuar aprendendo sobre Saulo. E eu quero falar uma coisa com vocês, crianças. Você pode ser melhor, eu posso ser melhor. Nós podemos ser melhores em qualquer área da nossa vida. É isso que Deus quer fazer com a gente. Às vezes nós temos alguma teimosia, às vezes nós desobedecemos muito, às vezes a gente tem a mania de mentir. Crianças, Deus não quer essas coisas pra gente. Deus quer que nós sempre falamos a verdade. Deus quer que nós sempre obedeçamos. Deus quer que nós sejamos melhores. Então, vamos colocar isso no nosso coração agora, hoje? Como Saulo, que abriu o seu coração completamente para Jesus e se deixou ser transformado, nós também temos que abrir o nosso coração e nos deixar ser transformados também. Aquilo que é ruim, que nós temos de manias, de atitudes, às vezes até de pensamentos, do que nós falamos, essas coisas não pertencem a nós. Nós somos cristãos, essas coisas devem sair, a gente tem que transformar essas coisas ruins. As coisas boas, elas podem permanecer. Se você é uma criança bondosa, se você gosta de fazer carinho no papai e na mamãe, continue sendo assim. Mas se você é aquela criança que, quando fica nervosa, bate em tudo, tem que parar com isso. Isso não é da criança cristã. Lembre-se, cristão segue os caminhos de Cristo e Jesus está morando dentro do seu coração, então você deve seguir os passos dele. E Jesus não ficava batendo nas coisas, não. Jesus, ele era amoroso, Jesus era paciente, Jesus não falava palavrão, Jesus não mentia, Jesus só falava a verdade, Jesus só falava coisas boas para as pessoas, Jesus ajudava as pessoas, Jesus obedecia tanto a Deus quanto aos pais deles terrenos. Então, crianças, olha quantas coisas nós precisamos mudar para ser parecidos com Jesus. Então, vamos orar? Vamos orar agora, pedindo a Deus que Ele nos ajude a ser parecidos com Jesus? Assim como os primeiros cristãos, eles tiveram que mudar para poder pregar o Evangelho, para que hoje nós pudéssemos ter a Bíblia nas nossas mãos. Vamos orar e pedir a Deus que Ele também nos use como usou os primeiros cristãos, como usou Saulo, como eles seguiram a Cristo. Vamos pedir a Deus que possamos ser iguais a Cristo também? Então, se você quiser, feche os seus olhinhos e vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigada por mais esse dia. Obrigada mais uma vez, Senhor, por essa lição. Nós aprendemos muito sobre o cristão Saulo. Muito obrigada, Senhor. E agora eu quero te pedir, nós todos aqui em oração, nesse culto infantil, queremos te pedir, Senhor, abre o nosso coração. Nós estamos abertos e atentos a ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos transforma, que possamos ser iguais a Cristo. Mesmo as crianças, Senhor, que às vezes podem pensar que são pequenas, mas eu sou só uma criança. Senhor, que essas crianças sejam parecidas com Jesus e que possamos identificar aquilo que Jesus faria em nosso lugar. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser parecidos contigo. Em teu nome, Jesus, que nós oramos e pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Fala nos nossos ouvidos e que possamos seguir as tuas ordens. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Muito bem. E eu quero reforçar mais uma vez. Você tem que orar na sua casa, você tem que ler a Bíblia, você tem que participar do culto porque você quer. Não é porque alguém falou que você tem que fazer. Não. Você aprendeu que Jesus, que Deus ama isso? Então faça para agradar a Ele. Se você realmente ama Jesus, se você realmente ama Deus, faça isso para demonstrar o seu amor. A gente aprende tanta coisa linda quando a gente lê a palavra de Deus. A gente aprende tanta coisa legal. E todas as vezes que a gente lê, é uma coisa nova, é uma coisa diferente. Talvez você pode falar assim, tia, mas eu não sei ler. Mas o seu papai e a sua mamãe sabem. Então pede ajuda para eles, para ler a Bíblia. E assim, eles podem te explicar o que você não entendeu. Olha que legal. E sempre ore, viu, crianças? Ore. Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça a Deus pela sua vida. Olha quanta coisa boa você tem. Olha quanta coisa boa Deus está te dando. E é tudo Ele que dá, viu? Então, se você tem aquele desejo de demonstrar o seu amor por Deus e por Jesus, ore. Tá bom? E aí, como diz aqui o nosso versículo, quem crê no Filho tem a vida, mas quem desobedecer o Filho não tem a vida. E como que a gente pode obedecer o Filho? Lendo a palavra, porque é nela que está escrito como que a gente pode obedecer a Deus. Tá bom? E por hoje, crianças, é só. Hoje foi mais curtinho, né? Mas foi muito bom estar aqui com você. E olha só, semana que vem a gente vai descobrir o que será que vai acontecer com o Saulo. Tem muita coisa ainda vinda por aí que todo mundo vai ficar, de queixo caído. É muito legal, viu? É uma história maravilhosa, é uma história incrível. Então, crianças, vai valer a pena, tá? Então, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo. Muito obrigada. Um super beijo pra você, pra sua família. E a gente se vê amanhã, hein? Eu espero vocês amanhã no nosso culto online da Igreja de Jesus Cristo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!